Olá pessoal, o assunto dessa nossa aula é as transformações da matéria. É o assunto do nosso módulo 8, da apostila 1. Tá? Então, nós sabemos que no nosso dia a dia existem várias transformações. A matéria se transforma, né, ao longo dos momentos. Muito bem, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, conforme nós já conversamos em outros momentos. Tá. Porém, para a gente começar o nosso trabalho, eu gostaria que vocês analisassem essa imagem. Tá? Enquanto eu falo, observem bem a imagem. Vejam, tentem entender a imagem e tentem observar o que está ocorrendo nessa imagem. Agora, eu vou dar um tempinho para que vocês pensem o que essa imagem tem a ver com o nosso conteúdo. Beleza. Voltemos à imagem então e vamos comentar um pouquinho. Né? Nós podemos observar que ao fundo nós temos um céu ligeiramente nublado, ensolarado, mas ligeiramente nublado, uma paisagem bastante bonita, um portão trancado com uma corrente, um cadeado, onde esse portão e até mesmo a corrente aparentam estar enferrujados, né? O metal está oxidado, um processo chamado oxidação. Bom, nós podemos observar duas formas de transformações da matéria nessa imagem. A primeira delas é a formação das nuvens, que aparecem lá no fundo. Nós temos simplesmente a transformação da água líquida em vapor, no processo de evaporação, e depois a condensação dessa água, formando as nuvens. E na frente, aqui no portão, nós podemos citar o processo de oxidação ou formação da ferrugem. Então, nós podemos perceber basicamente dois processos de transformação da matéria nesse material. Bom, muito bem. Mas aí, olha só. Então, no nosso dia a dia, a matéria ela pode passar por vários tipos de transformações, como por exemplo a transformação da água em gelo, né? Ou vice-versa. Então, no processo da solidificação ou no processo da fusão. Então, nós temos transformações. A água se transforma em gelo e o gelo pode se transformar em água no processo inverso. Outra transformação que nós podemos citar, por exemplo, é quando nós vamos fazer um bolo. Né? Ingredientes como leite, farinha, ovos, açúcar, fermento em pó, né? Depois de tudo certinho, né? Podem se transformar no bolo. Né? Então nós podemos observar dois processos bastante distintos de transformação. Bom, e aí? São transformações. É o mesmo tipo de transformação? Ou são transformações diferentes? Se são transformações diferentes, em que uma transformação difere da outra? Bom, muito bem. Talvez você esteja se perguntando essas mesmas questões que eu acabei de falar. Não é verdade? Então, nós vamos tentar esclarecer um pouquinho isso aí. Bom, as transformações da matéria ou as alterações na matéria podem se dar de duas formas. Por transformações ou fenômeno físico. Tá? Então, uma transformação ou fenômeno físico, ela não vai alterar a estrutura do material. O material vai continuar sendo o mesmo. É o caso da formação da nuvem, por exemplo, ou é o caso da transformação da água em gelo ou do gelo em água. Nós vamos ter apenas uma mudança de estado físico, mas a matéria continua sendo a mesma. Eu só tenho mudança no estado físico. Então, no caso dos fenômenos ou transformações físicas, nós vamos ter mudança de forma, mudança de tamanho, mudança de estado físico, conforme nós já citamos. Tá? Eu não tenho alteração na estrutura da matéria. Já nas transformações ou fenômeno químico, também chamadas de reações químicas, tá? Nós vamos ter a formação de novas substâncias após a interação entre uma ou mais substâncias ali. Tá? Então a gente vai tentar exemplificar cada uma dessas aí. Então vamos falar primeiro dos processos físicos. Olha lá os fenômenos físicos. Então nessa imagem nós podemos ver a alteração de forma, por exemplo. Eu posso pegar uma folha de papel
amassar essa folha de papel, ela vai mudar de forma, ela deixa de ser uma folha, agora ela é uma bolinha, mas ela não deixou de ser papel. Então eu tenho uma alteração, tá, na forma do material. Um outro fenômeno físico, tá, é diminuir o tamanho, como por exemplo quando eu corto um pedaço de carne em cubos. Então eu tenho a carne, eu peguei lá um instrumento cortante, diminuí os pedaços dessa carne, transformei esse pedaço que era grande em vários pedaços menores. Não deixou de ser carne, mas eu alterei o tamanho. Então eu posso ter alteração na forma, como é o caso do papel, alteração no tamanho, como é o caso do exemplo da carne cortada em cubos. Outro exemplo, tá, é a transformação no estado físico. Conforme nós já vimos em sala de aula e nós já comentamos, né, quando a gente acende uma vela, nós temos a parafina sólida, mais próximo ao pavio, por conta do aquecimento, nós temos parafina líquida. E saindo até pelo pavio, quando nós apagamos, a parafina gasosa. Né? Uma atividade que nós fizemos em sala de aula, nós podemos perceber isso. Então, a parafina, dependendo da temperatura, ela passa do estado sólido para o líquido, até mesmo para o gasoso, na fumacinha quando a gente apaga a vela. E depois, quando a temperatura diminui, quando essa temperatura diminui novamente, quando o fogo é apagado, a chama da vela é apagada, nós temos então a transformação dessa parafina que era líquida em parafina sólida novamente. Então todos esses fenômenos são fenômenos físicos. No último caso, a parafina não deixou de ser parafina, ela só mudou de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tá? Ou o fenômeno contrário também pode ocorrer. Tá? Já os fenômenos químicos, nós vamos ter a formação de novas substâncias. Então, por exemplo, eu tenho aí uma esponja de lã de aço. Né? Todo mundo conhece esse material pelo nome comercial dele. Eu acredito que vocês já estão vendo o pacotinho amarelo na ideia de vocês. Né? Mas vamos lá. Quando a esponja de lã de aço ela sofre uma interação com a água e com o oxigênio presente no ar, tá? Nós vamos ter então a formação de uma nova substância chamada de óxido de ferro hidratado, certo? Também conhecida popularmente como ferrugem. Então nós temos um processo químico. O ferro, o aço presente na esponja, reage com a água e com o oxigênio presente no ambiente, e aí nós temos então a formação de uma nova substância. Então aí eu tenho um fenômeno químico, quando eu tenho a formação de uma nova substância. Tá? Bom, como saber se o que está acontecendo é um fenômeno químico? Bom, existem alguns indícios que quando eu observo uma reação, eu consigo identificar se esse fenômeno é químico ou não. Tá? Por exemplo, como evidência de fenômeno químico, nós podemos citar mudança de cor. Nessa imagem nós podemos ver um pano manchado. Tá? O que provocou essas manchas? Provavelmente alguém derramou água sanitária. Né? Quando fala em água sanitária, vocês também já estão imaginando o nome comercial do material, do vidrinho verde. Né? Mas o nome do produto é água sanitária. Bom, quando a água sanitária cai num tecido, ele mancha o tecido. Quer dizer, que o hipoclorito presente na água sanitária fez uma reação química com o pigmento do tecido e mudou de cor. Então, mudança de cor é uma evidência de fenômeno químico. Então, toda vez que eu tiver um fenômeno químico ou uma reação química, a mudança de cor é um indício. Não quer dizer que todo fenômeno vai mudar de cor, mas a mudança de cor é um indício de que houve uma reação química. Outra evidência de que houve uma reação química é a efervescência, tá? Ou formação de bolhas, formação de gases. O exemplo clássico de efervescência é quando você coloca lá um comprimido efervescente, seja lá um antiácido, seja um comprimido de vitamina C efervescente na água, ele vai fazer essa efervescência e vai liberar um gás por conta da reação química entre o bicarbonato de sódio, o carbonato de sódio e outras substâncias presentes no comprimido efervescente e a água. E aí nós vamos ter então a formação dessas bolhas com liberação de gás carbônico. Então nós vamos ter uma nova substância se formando. Por isso nós temos a liberação de bolhas, no caso de um gás. Então quando a produção de um gás ou a efervescência em alguma coisa, tá? Quando eu misturo substâncias e eu tenho uma efervescência, elas fervem, como o pessoal diz, tá? É porque está formando um gás e está acontecendo uma reação química.
Outra evidência que nós podemos citar é quando eu misturo dois líquidos, tá? E aí eu tenho a formação de um sólido a partir disso. Tá? Nessa sequência de imagem nós podemos ver a mistura de dois líquidos. Tá? Aí nós temos o iodeto de potássio em um dos frascos, que é um líquido transparente. No outro nós temos um outro líquido transparente chamado nitrato de chumbo. Tá? Quando o iodeto de potássio é misturado ao nitrato de chumbo, eles reagem e dão origem a uma substância sólida, amarela, chamada de iodeto de chumbo. Então eu tenho a mistura de dois líquidos que vai me formar um sólido e esse sólido vai se precipitar, vai ficar no fundo. Se eu deixar isso aí quietinho, o sólido vai descendo e vai decantar no fundo. Então esse sólido amarelo que se formou aí é o iodeto de chumbo, a partir da mistura do iodeto de potássio com o nitrato de chumbo. Tá? É bem legal ver isso aí, né? Você mistura dois líquidos incolores, né? E eles vão produzir aí, então, um sólido amarelo. Tá? Então é um exemplo é uma evidência que houve uma reação química. Outra evidência de reação química é a liberação de luz e calor. Tá? Então, se eu misturo duas substâncias e elas liberam calor, está ocorrendo reação química. Se libera luz, também está ocorrendo reação química. Tá? Nesse caso, a gente pode ver um chefe de cozinha, aí, uma chefe de cozinha, flambando um determinado tipo de alimento. Então, quando nós temos chama, a chama é indício de um fenômeno químico. Então, toda vez que eu tenho fogo, é porque está ocorrendo uma reação química. Tá? Uma reação química específica chamada combustão. Então, aí eu tenho liberação de luz e também liberação de calor a partir da reação química. Tudo bem? Às vezes eu não tenho liberação de calor, só tenho liberação de luz. Imagina lá aquelas pulseirinhas de balada, que você quebra ela, a pulseirinha é transparente, não tem nada, você quebra ela, chacoalha no escuro e ela começa a brilhar. Por quê? Eu misturei dois líquidos ali dentro que vão gerar, então, através da reação química, uma luminescência, a emissão de uma luz. Tudo bem? Bom, agora que nós já sabemos identificar os fenômenos químicos e físicos, a gente precisa saber também que é possível escrever o que acontece numa reação química a partir do que nós chamamos de equação química. Tá? Então, as equações químicas é uma forma de eu escrever o que está acontecendo numa reação química. Num primeiro momento, eu coloco o nome dos reagentes, quais são as substâncias que vão ser misturadas para reagir, cada uma delas é chamada de reagente. Eu coloco ali uma seta que vai indicar a reação química ou que essas substâncias reagem entre si e vão me gerar um produto. Né? Então, como exemplo, a gente pode citar, olha só, se eu pegar o ferro, tá? Ele reagir com o gás oxigênio presente no ar e ele reagir com a água presente na atmosfera, no caso o vapor de água, isso vai reagir, então eu vou dizer que ferro mais oxigênio mais água reagem e como produto vão produzir a ferrugem ou óxido de ferro hidratado. Tá? Então isso é a equação química, é a forma de eu escrever o que está acontecendo numa reação química. Tudo bem? Pessoal, beleza? Então com isso nós encerramos o nosso assunto do módulo 8, que é transformações químicas e equações químicas. Tá? Um abraço a todos vocês, espero estar o mais breve possível de volta com vocês. Um abração, tchau, tchau.